Boa noite, Alessandra. Boa noite, pessoal. Kátia. Lu Prado, boa noite. Deus abençoe. Nath Lemos. Ariadne chegou. Deus abençoe, Alessandra. Kátia, boa noite. Boa noite, Ariadne. Mostrar para vocês aqui. Ontem eu fiquei de mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a minha cruz, que foi benta pelo Padre Gabriele à morte, ó. É igual a dele. Se você ver no filme, essa aqui é a minha cruz, que inclusive o Russell Crowe usa essa cruz, bem parecida com essa aqui, tá vendo? No filme, tá? Com a medalha de São Bento aqui em cima. Então essa aqui é a minha cruz. Deixa eu aceitar a Ariadne aqui, peraí. E deixa eu guardar aqui. Boa noite, Ariadne. Aqui eu estou mostrando pro pessoal a minha cruz, ó. Boa noite, essa que cruz linda! Aqui foi benta pelo Padre Gabriele à morte. E aqui eu uso nas minhas orações também, nas chamadas bênçãos. E aqui está, linda, linda. Boa noite, gente. Boa noite, Kátia. Boa noite, e aqui está o boa livro. Noite, todo mundo. Eis o famoso livro, né? Que o Padre Gabriel usava. Que, na verdade, ele não é todo do exorcismo, tá? Ele é um pedaço dele, um capítulozinho dele, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro é em latim, De né? Exorcizandis Obsessis a Demônio. Aqui, ó. É o capítulo. Aqui são as regras que ele ensinou, ó. Mandou traduzir. Deixa eu ver se dá pra ver. Sim. Dá, um pouquinho. Perto, não dá pra... É pra uma ler, página, duas páginas, nem 2 páginas e meia. O Padre Gabriel à morte falou assim para mim: meu filho, leia isso aqui, essa introdução, estude ela, praticamente decore ela, o resto é prática. Não precisa mais ficar lendo livro nenhum. E aí vem o ritual, que está aqui, ó. Começa aqui, ó. Começa aqui. Aí a gente vai fazendo a oração em latim. Aí vem para cá. Aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 3 horas de oração aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 páginas. São só 20 páginas. Então, no caso, no filme, ele iria fazer... Boa noite, Adri. Boa noite, Adri. Ele iria fazer essa oração aqui desse livro. Então, são 23 páginas, né? 20 de oração, que são as orações que você viu ele fazendo pequenos trechos no filme. É o famoso ritual romano. Essa aqui é uma edição, é uma reedição da edição de 1954 ou de 63, não me lembro bem. Ela é toda em latim, tá? E aqui não tem só o ritual de exorcismo, não. Aqui tem outras orações também. Então, conforme eu prometi, né? Normalmente no kit, né, vem esse livro, a estola, a roupa, o crucifixo, né? E esse livro aqui, ele é diferente do missal cotidiano em latim,
aqui não se trata de orações da missa. Já estou aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, enxergarem. Lá atrás, ó. Deixa eu ver se dá. Minha vela está acesa. Oi? Cadê a vela? Dá para ver. Dá para ver. Eu acho que a cadeira está atrapalhando. Uhum. Não, dá para ver. Os livros, a velhinha lá já né? acesa. Eu não estou conseguindo enxergar, não. Deve ser a luz aqui. Ah, tá aqui, daqui. Agora sim, tá vendo aqui? Aqui. Uhum. Eu também uso o nosso minicílio, né? Que a gente está Eu ia te perguntar isso. O minicílio, você está deixando ele aceso direto ou só Não, quando você vai fazer eu acendo ele só quando vou fazer as minhas orações. Eu tenho um minicílio aqui em casa e tenho um minicílio lá na igreja, na minha mesa. Uhum. Hoje eu terminei o quebra-cabeça da Nossa Senhora, ficou muito bonito. E aí eu só acendo quando eu estou em oração ou em atendimento. Aí eu apago. É diferente da missa da vela de São Miguel, tá, gente? Eu também uso, mas essa aqui foi benta no sábado santo com o fogo novo, tá? E normalmente, assim, essa eu deixo para os 40 dias da Páscoa. A vela eu deixo queimando direto. A vela fica ali naquela sala ali, né, que você conhece aqui já, a Ariadne já esteve aqui, que é ali do lado, ali onde a gente... hoje, menina, hoje eu dei uma benção na Janete. Falei, Janete, você não tá pura hoje não, hein? Desceu o fogo do céu. Se não foi o fogo do céu, foi o outro do enxofre, porque os ataques... Não, mas é isso aí. Mas isso já faz parte, né, Ari? A gente agora que está começando Eu falo que nós estamos começando uma nova etapa desse trabalho. Acho que depois de 14 anos e meio de preparação, Deus está nos colocando na segunda fase desse trabalho. Que é realmente a fase do embate, e Ele está nos preparando, está nos levantando para o combate. Eu estava assistindo, lendo alguns sites, né, de pseudos exorcistas, que me desculpa, eu não sei se aquilo ali é verdade não, tá, gente? Fiquei assustado. De supostos diálogos, de supostos exorcistas com o demônio, defendendo a comunhão na boca, falando assim, algumas coisas assim que, me desculpa, eu tenho que ver muito bem essas fontes, tem que saber onde foi publicado, né? Porque às vezes também a gente pode ver que a tradução e o texto ele pode ser subvertido para algumas ideologias, né? Então, assim, eu não sei se aquilo ali corresponde a uma realidade, né? Mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre algumas coisas ali do filme que eu acho interessante mesmo. Já tem um trabalho que era feito nos anos 70, né? Então, tem fatos ali que são dos anos 70. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Estou até gostando da pesquisa aqui, né? Mas vamos ao que interessa. Eu estou, assim, desde ontem, pensando na questão do Pai. O Pai, Deus, o Pai que perdoa, né? Que não é o capítulo. O Pai perdoa. O Pai perdoa. Aquele tema da live de ontem. Aliás, quem participou da live ontem está gostando, dá uma resposta aí pra gente, né? A Kátia ontem fez boas participações, fez boas perguntas, questionamentos, né? Obviamente, gente, que aqui não dá nem tempo da gente fazer um estudo mais aprofundado, tá? Dá para a gente encaminhar algumas indicações, algumas pequenas reflexões. Então, assim, mas isso aí a gente poderia, depois, num outro momento, se voltar para alguns temas bem mais específicos, né?
que eu acho que vale a pena. E eu assim, vejo que isso que que o Padre Rufo está levantando aqui para a gente, sabe? Sobre a questão da paternidade de Deus, é uma coisa muito importante. A gente precisa passar por essa desconstrução para reconstruir, para aprofundar. Eu me lembro muito do que o Padre Jonas Abib me falava. Meu filho, ele falava assim mesmo, meu filho, nós precisamos aprender a passar pela desconstrução para a reconstrução. E às vezes a gente não entende essa desconstrução. A gente é confrontado com o nosso homem velho. Pode assistir, tá, gente? Depois também, se você não assistir aqui ao vivo, assiste depois, compartilha, divulga. Uma senhora que eu achei muito interessante, uma senhora foi lá na terça-feira, eu falei para ela ler, para ela ouvir as lives. Aí, Ariadne, ela na quinta-feira voltou lá. Cheia de perguntas, ela começou a anotar as coisas que ela falou, do jeito dela, né? Mas assim, cheia de anotações, cheia de referências, de perguntas, de dúvidas. E eu fiquei quase uma hora com ela, ela colocando assim aquilo que tocou na vida dela, ela fez uma reflexão na vida dela, e eu achei isso muito bonito, sabe? Eu acredito que esse trabalho do Padre Rufus é um trabalho que é o fundamento, é a base, né? A gente não adianta sair aí, né? Sair aí, tipo os caças-fantasmas, né? Os caças-demônios, não vai, não é assim que rola, tá, gente? A gente precisa montar essa base sólida que é a cura interior. Até, Janete, eu estava me falando lá naquela hora, né, que ela se sentiu um pouco mal, ela... Aí está falando aqui um grupo de estudos para aprofundarmos sobre o tema. Podemos. Podemos sim. E assim, ela está falando que ela está fazendo a pesquisa genealógica da árvore genealógica dela. Ela falou que aquilo está mexendo profundamente com ela. Porque agora tem esses sites de genealogias. Então eu também estou fazendo a minha pesquisa e realmente, gente, às vezes é pesado a gente conhecer pessoas que a gente nunca soube. Não tinha noção da minha ancestralidade. E a gente, às vezes, não entende, né? Que tem coisas que a gente traz e que, às vezes, a gente passa, né? E é importante, sim, Kátia, a gente fazer esse estudo e é importante a gente... Opa, deixa eu só... fazer esse aprofundamento e assim, mas vamos fincar as nossas bases muito bem fincadas aqui, ó. Nós precisamos dessa... Uma coisa que é importante também, gente, é que a gente fala, né? A gente lê aqui o livro, a gente coloca as nossas reflexões, tenta explicar, né, para vocês, mas é muito importante que vocês coloquem isso em prática na vida de vocês. Porque às vezes a gente se sente muito bem, né, ouvindo o outro falar, é muito gostoso de aprender, mas a gente acaba deixando passar. Então, a cada dia, a cada aprendizado que vocês tiverem aqui, a cada live, tenta refletir para a vida de vocês, onde vocês podem aplicar isso. De que modo vocês podem mudar a percepção de vocês diante das coisas. Então, se a gente não colocar, trazer para a nossa realidade e mudar, porque o objetivo disso aqui é mudança. A cura, ela exige mudança. Então, se a gente não colocar, a gente vai ficar só aprendendo a teoria e no final disso aqui, isso aqui é uma prática. Não vai adiantar de nada. Vocês não vão conseguir nem passar. Uma prática existencial, não é uma aula. Sim. Tanto que eu quero convidar, pegando esse gancho, exatamente, a você, tendo o livro, tirar umas meia hora por dia, uns 20 minutos, lê uma página, lê meia página, faz o seu exame de consciência, anota os pontos que te toca, sabe? Pede a Deus, através do Espírito Santo, na sua casa, para te tocar e trazer à tona elementos pela qual das coisas na sua vida que você precisa rezar,
Isso, Então, aí isso você vai mesmo. transformar uma coisa que é uma mera teoria numa prática realmente espiritual. Isso aqui é Teoria para numa te ajudar a prática. rezar. A Kátia tá Rezar falando, sobre né? você, sobre a sua vida, Isso. sobre as suas brechas. Como eu fiz. Eu, Ariadna. Oi? A Kátia tá. Não, eu, Sim, Ariadna. fala, termina de falar. Não, é que eu ia falar uma coisa que a Kátia falou. O nome é autor digitalizado, porque ela não conseguiu ler. Padre Rufus Pereira. Padre Frei Rufus Pereira. Você pode ver, assim, às vezes é Padre Rufus ou É Frei passos Rufus, para tá? a cura. Pereira. E o nome é Passos para... Aqui está o contrário, né? A cura. Está espelhado aqui. Tá? E assim, é para a gente rezar, sabe? Eu tenho ficado lá na igreja e às vezes eu peço ao Espírito Santo, aí eu tenho, dentro daquela gaveta ali da mesa que eu trabalho, eu tenho um pedacinho de papel, vou anotando, aí chego aqui em casa, faço um diário espiritual, eu pego esses Sim. textos que estão aqui, rezo esses textos. Então, Deus me ama hoje, Deus amou tanto o mundo, Deus me ama, sabe, gente? Então, assim, não é só uma aula Eu quero. intelectual. É. Eu quero só acrescentar uma coisa. A Kátia falou que assim é difícil, às vezes, a gente colocar realmente, no momento em que a gente está no processo de cura, no processo de mudança, a gente enxerga a dificuldade. Não é uma coisa fácil. Senão, não seria tão, sabe, desafiador, né? Só que a questão é a seguinte: a partir do momento em que você invoca o Espírito Santo, como o padre falou, e pede a ele para iluminar, entendeu? Para você, para clarear por onde você começar, o que você pode mudar na sua vida, onde você precisa implementar esses conhecimentos que vocês estão recebendo. O que vocês acham que é pouco é o suficiente para aquele momento. Se você colocar o Espírito Santo nessa jogada, nesse processo, eu tenho certeza que cada coisinha que for acontecendo é aquilo que Deus está mostrando para vocês. A gente tem uma tendência a querer uma coisa grande, querer uma mudança grande, sabe? Que seja notória. Mas o processo é lento, sabe? É justamente para que que seja uma mudança real, genuína. E não uma coisa do dia para a noite, que perca o valor. É um caminho, uma caminhada realmente. E todos os dias vocês vão perceber algo novo. Vocês vão começar a reparar no que está acontecendo, sabe? Nas conquistas, nas pequenas conquistas. Não desistam. E não achem que o talento, o processo, Faça é normal. com esse livro aqui. E, gente, paciência, né? Vamos primeiro engatinhar, Assim é. Isso aí. levantar, para dar os primeiros passos, para andar e depois correr. Agora, faz desse livro aqui uma coisa que nós deveríamos já fazer com a Bíblia. Não só os textos da liturgia que nós celebramos, do Evangelho do dia. Faça uma leitura orante da Bíblia. Faz uma leitura orante desse texto aqui. Até porque o Padre Rufus trabalha muito com a Bíblia. Então, você pode rezar e você pode orar em cima disso aqui. E pedindo a Deus que vá te trazendo à tona aquilo que precisa ser mudado e transformado. Uma leitura orante. Sabe? É muito importante isso. Bem, vamos iniciar. Hoje eu estou com o meu crucifixo. Vamos. Em nome do Pai, e do E o meu não tá Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Nós paramos na página 23 com aquela perguntinha que Padre Rufus nos deixou ontem. Por que eu sei que Deus me ama? Por que eu sei que Deus me ama? Olha, louvado seja Deus que a internet hoje até agora está ótima, nem travou, né? Não fala, Não, finge que não tá tá ótimo. percebendo. Finge costume. Faz cara de paisagem, né? Não. Finge que não tá osso ultimamente. É isso, é o combate, gente. Vai, Ariadne. É o combate. Porque eu sei que Deus me ama. Porque a Bíblia diz: Deus sempre responde às orações. Não do jeito que queremos, mas sempre da forma que nós precisamos. Marcos 21, 22. E qual é o maior desejo do ser humano? É ser feliz, ter vida em abundância. E quando a nossa vida não é aquilo que deveria ser, o grande desejo do homem é para uma vida nova. Este é um sinal do amor de Deus. Quando olhamos para o nosso passado e vemos as coisas erradas que fizemos, as coisas boas que deixamos de fazer, o nosso coração se enche de culpa e de remorso. Dizemos para nós mesmos: gostaria de viver a minha vida todinha novamente, de ter uma segunda chance. Mas sabemos muito bem que se tivéssemos uma segunda chance, talvez a nossa vida seria ainda pior. Mas a Bíblia diz: quando nós nos aproximamos do Senhor em arrependimento, correspondendo ao seu amor, Ele simplesmente não olha para a nossa vida e fica consertando as coisas. Ele nos dá uma nova vida, uma outra vida. Segundo Coríntios 5:17. Essa expressão, desculpa, uma vida nova, uma nova vida. Ele tem essa capacidade de nos fazer recomeçar. Aprendendo com os erros do passado, mas não presos ao passado. Cuidado, porque aí começa a vir a primeira grande brecha, a culpa. Ele falou uma coisa aqui importante, né? Quer ver? Quando olhamos para o nosso passado e vemos as coisas erradas que fizemos, as coisas boas que deixamos de fazer, o nosso coração se enche de culpa e de remorso. Cuidado com isso. Lembra do filme? A culpa e o remorso? Dizemos... Sim. Nesse processo... Não, por favor. Fala, pai. Não. Desculpa, pode falar. Te interromper. Nesse processo da gente reconhecer, do reconhecimento, a gente não pode entrar nele sem a consciência da misericórdia de Deus. A gente tem que compreender que quem está trazendo luz a esse passado, aos nossos erros, é o Espírito Santo. E junto com ele vem a misericórdia, vem a promessa, o convite para uma nova vida, para um novo ser. Se a gente entra nesse processo sem a consciência da misericórdia, a gente fica na culpa. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar novas possibilidades. A gente tem que estar nesse processo se lembrando de que ele está nos dando essa oportunidade de começar do zero. Então, com essa consciência da misericórdia e com a presença do Espírito Santo, você vai passar pelas humilhações, pela exposição, pelo apontamento, pelo julgamento, porque a gente acaba sendo colocado, né, lá embaixo, mas de uma forma muito esperançosa, com a consciência de que o novo vai vir, e vai vir muito melhor do que antes. Jesus não nos aprisiona pelo arrependimento. Cuidado, vou repetir. Isso não está aqui, não. É uma experiência que eu vejo. Jesus não nos aprisiona pelo arrependimento. Sabe? Cuidado com essas pessoas, às vezes até muito bem intencionadas, padres, leigos, que quer nos aprisionar a Deus pela culpa. Que fica lá enfiando o dedo na ferida. Remoendo pecados confessados.
Lembre-se do Evangelho. Como é importante a gente ler o Evangelho e aprender com o Evangelho. Quantas e quantas vezes Jesus nos Evangelhos dizia o quê? Vá em paz. Não volte mais a pecar. Seus pecados estão perdoados. Não faz mais e segue adiante. Jesus não ficava fazendo sermão. Jesus não ficava espizinhando você. Cuidado, porque às vezes o orgulho espiritual quer te aprisionar. As pessoas querem te aprisionar você pela culpa a elas. Criar uma falsa dependência a elas pela culpa. Como se elas fossem as donas da chave da porta do seu coração. Os carcereiros do seu coração. Cuidado com isso. O seu remédio. É Jesus. Quando a gente vê Jesus lá com aquela adúltera, mulher, ninguém te condenou, não vai ser eu que vou te condenar. Eu fico imaginando a cara daquela mulher. Hã? Enquanto todo mundo estava querendo me tacar pedra, ele só falou isso. Quer dizer, cuidado, vá em paz, sua fé te salvou. Não é tua culpa. Então, quando ele fala aqui, ó, gostaria de viver a minha vida todinha novamente para ter uma segunda chance, é porque a pessoa ainda está presa na primeira. Deus te dá, não é uma segunda chance, Deus te dá uma vida nova, uma nova oportunidade de recomeço. O novo. Segue adiante. Caiu, tropeça aqui, oi. Mas, como é que é? Tem uma música, né? Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar. Sabe? Tem uma música assim, tropeçou, caiu, levanta. Levanta e segue adiante. Para de ficar olhando para o seu umbigo. Para de ficar olhando. Se o seu pecado então foi perdoado, começa de novo. Porque Deus, ele quando ele perdoa, ele esquece. A gente que não. Tudo que ligar, nós vamos ver isso no Evangelho de domingo agora. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares aqui na terra será desligado, apagado. Quem joga os nossos pecados na nossa cara, quem fica nos lembrando isso, é o capeta. Então, cuidado, porque essas palavras que ele está dizendo aqui, ó, são fundamentais. Ele perdoa, ele não fica dando sermão, ele não fica passando descompostura, sabe? Há algum pecado que Deus não perdoa? Sim, o que a gente não quer que ele perdoe. Não é? Claro que existe, a doutrina vai falar dos pecados contra o Espírito Santo, que são imperdoáveis. Mas, na verdade, depende muito. Se você se confessa e se você se arrepende de coração, Deus vai te perdoar. Deus só não vai perdoar você dos pecados que você não confessar, que você não se arrepender. Porque não houve o quê? Aquilo que é o fundamental. O que é o fundamental? Qual é a matéria do sacramento da confissão? A contrição perfeita. O arrependimento perfeito. Se você não tem, é difícil, porque você não está se abrindo para a graça. E São Paulo dizia, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Agora, se eu me arrependo... Lembra de Jesus falando dos 70 vezes 7? Deus só não pode fazer nada contra o seu livre-arbítrio, quando você não quer. Então, assim, se abre, se arrepende, mas muda, supera. É muito importante essa palavra, supera. Supera o pecado. Supera. Muitas mães têm dificuldades, né? Tem muitas mães no campo do aborto, por exemplo,
E as pessoas dizem que é, Eu ia citar isso agora. às vezes a gente tem que dar uma penitência pesada, não por causa do aborto em si, mas para que aquela pessoa se sinta perdoada. Às vezes eu usava o que como penitência? 9 meses dando para uma criança fraldas, 9 meses, ou fazendo dando de presente para uma mãe pobre um enxoval. Não pelo tamanho do pecado que você cometeu, mas para que você realmente sinta o peso no seu arrependimento, né? E você saiba que você está contribuindo de verdade e virando uma página. Sabe? Hoje, a gente tem visto, por exemplo, o suicídio é um dos pecados contra o Espírito Santo. Mas hoje, a gente tem visto que, literalmente, muitas pessoas não estão fazendo isso por uma total consciência, às vezes por doenças. Sim. A pessoa não sabe, ela não tem esse conhecimento, essa profundidade de conhecimento. E aí? Aí Deus vai virar as costas para ela? Não. Até porque aquela pessoa está dentro de uma profunda dor. E hoje, com o avanço da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, nós estamos vendo que a visão realmente do suicídio está mudando por causa disso. É visto como uma doença. Tem gatilhos que, ó, pum, aciona. Existe o espiritual, mas também existe... Com certeza. Continua, por gentileza. Ouve-se. Ouve-se falar muito sobre a doutrina da reencarnação. Muito comum na Índia, meu país. Infelizmente, muitos católicos na Europa e nas Américas acreditam nessa doutrina e estão colocando a si mesmos numa amarra. Reencarnação significa que se alguém não viver uma vida boa agora, terá uma outra vida, um outro nascimento, e assim sucessivamente. Acredita-se no renascimento, mas nós não acreditamos na reencarnação. Acreditamos sim num novo nascimento. Qualquer um que acredita em Jesus se torna uma nova criatura. Ele não poderia nos condenar a um infinito reencarnar. Ele veio nos oferecer um novo nascimento. Por isso sabemos que Deus nos ama. Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para o pessoal. Nós respeitamos quem pensa a reencarnação como um processo religioso, mas a doutrina católica, e nós somos católicos aqui, nós não fundamentamos a nossa fé na reencarnação, tá? Mas, assim, eu quero deixar muito claro que eu respeito muito quem acredita e... Agora, nós temos também uma fundamentação teológica que nos ajuda a dizer, olha, eu posso não acreditar nisso, sabe? Mas, assim, todo respeito. Eu vou dizer, eu acho que esse desconhecimento da misericórdia, né? Porque uma vez eu me lembro que eu via nos carros, né? Reencarnação, uma questão de justiça. Exatamente porque você... Mas, assim, a cada confissão que eu faço, eu estou tendo, da parte de Deus, por Jesus, a oportunidade de nascer de novo, de renascer. Eu não preciso nem sair desse plano aqui. Já nesse plano aqui, eu posso ter a segunda chance. Eu não preciso esperar uma outra vida para começar. É isso que o Padre Rufo está querendo dizer aqui. Porque às vezes a gente acaba virando dependente desse conceito de justiça. E ficando num certo também comodismo. De tipo, não, eu sou, fulano é o que é, porque ela tá nessa vida, mas ela veio aqui, vai aprender algumas coisas, na próxima, também... sabe? Não, eu tenho essa, eu quero lutar nessa vida. E Deus me deu a capacidade de, ao me arrepender e buscar o sacramento da confissão, né, a oportunidade desse nascer de novo, de reparar.
sabe? De reparar. Eu não preciso ir para um outro plano, ser doutrinado no outro plano, para poder ter a segunda chance e voltar e evoluir. O sacrifício redentor de Jesus já me fez aqui nesse plano, nesse mundo, de uma maneira muito simples, indo lá e pedindo, Padre, dai-me a absolvição, eu pequei, sua bênção, eu fiz isso, 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 isso. E outra coisa, para mim, pessoalmente, é muito angustiante saber que no céu eu vou ter desencontros, sabe? Que eu vou chegar lá, as pessoas que eu amei vão estar aqui. Quando eu acredito que não. A minha opinião, eu acredito e eu sinto muito que aquelas pessoas que nós amamos, elas já estão lá e estão nos esperando. O céu é encontro, o céu não é solidão. O céu não são, repito, todo o respeito que eu tenho, né? Não são aqueles planos, aquelas colônias espirituais que eu venho, volto para que purgar. Até porque o sacrifício... Oi? E o sim. Não, eu acho que você ia falar agora a mesma coisa, porque o sentido da redenção, o sentido do sacrifício de Jesus seria para que a gente tivesse que voltar de novo e pagar, sabe? Está sempre assim, voltando, voltando. E por Esse que que Jesus sacrifício foi para ressuscitou salvação, foi para a aqui? vida eterna. Se Jesus quis nos mostrar que a gente é capaz de ressuscitar aqui. E como é que a gente ressuscita aqui? Ressuscitamos aqui quando nos confessamos. Quando somos absolvidos, quando somos limpos, lavados, purificados, com a graça da misericórdia. Então, quando Jesus ele ressuscita e volta e fica 40 dias aqui, ele está dizendo que hoje ele criou, a partir da sua morte e ressurreição, uma modalidade que me faz aqui nesse mundo ressuscitar e ganhar a eternidade. E pular, porque assim, se eu acredito que a confissão me lava, me purifica, me deixa novinho em folha, eu morrendo, e morrendo em estado de graça, eu não preciso passar por aqueles planos de doutrinação, já vou direto como um espírito elevado. Tá entendendo? Assim, onde eu quero fazer assim, uma outra visão dentro da visão católica, tá? Que nos dá, claro que isso aí você vai aprofundar num curso de teologia, né? Mas a ressurreição de Jesus não se deu num outro plano, se deu aqui, para nos mostrar exatamente isso que o Padre Rufo está falando. Ele veio nos dar um novo nascer. Por isso sabemos que Deus nos ama. Senão eu ia ficar condenado mesmo, me sentindo culpado, condenado. E até desanimaria de lutar pela minha santidade de vida. E aí é que está a lógica. Teria outra saída, A base da né? reencarnação é a justiça. A base do Novo Testamento é a misericórdia. A misericórdia. É esse lavar, é esse purificar, é esse transformar. Deus, quando absolve os seus pecados, ele absolve. Agora, é muito importante lembrar que nós temos as brechas que precisam ser curadas também. Ele nos dá a segunda chance, eles nos lavam do pecado, mas nós também precisamos, conjuntamente com o estado de graça, nós precisamos também buscar fechar essas brechas que ficam as causas. Por isso, é a cura interior. Voltamos, mas mesmo se voltarmos a pecar, Deus sempre vai estar disposto a nos perdoar. E isso parece para muita gente uma questão de injustiça. Mas Deus, a bondade de Deus, não é uma bondade de Deus em cima de uma justiça do olho por olho, dente por dente. Muitos católicos não conhecem a justiça da misericórdia. Isso quando também não te aprisionam ao homem velho
pelo medo, né? É pela culpa e pelo medo. Então, é muito mais confortador dizer para aquela pessoa que está morrendo, olha, ao atravessar a luz, nós vamos todos estarmos juntos. Então, assim, por isso nós não acreditamos na reencarnação. Eu não estou dizendo aqui que isso é uma mentira, que isso é que não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo aqui que é uma outra visão que nós temos sobre essa doutrina que foi desenvolvida a partir do século XIX. Tá? Uma vez eu estava rezando por uma senhora no sul da Índia e ela me contava sua história, seu passado, e disse-me: eu só existo, eu nunca vivi. Mas quando eu orei por ela, ela disse: eu sinto agora que começo a viver de novo. Esta é a razão pela qual, tão frequentemente, na Bíblia, você vai ver esta palavra, vida nova. O diabo não quer que você aprenda essa palavra. O diabo não quer mostrar para você que você precisa ter e pode ter paz seguindo o seu caminho. Ele quer sempre estar te amarrando umas correntes ao seu passado. Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, sua morte e ressurreição, quebra e quebrou essas correntes. O demônio tenta te acorrentar, mas Cristo vai lá e quebra com a misericórdia. Deus nos ama tanto. O Pai nos amou de tal modo e nos deu seu Filho único, Jesus, para que aqueles que nele creem não duvidem, não sofram, não estejam doentes, não sejam feridos, não sejam machucados, mas tenham vida nova, nova paz, nova alegria, um novo poder, mesmo aqui neste mundo. João 3,16. Esta é a mais profunda prova do amor de Deus. Sem contar com o nosso passado, apesar da nossa vida pecaminosa e de tudo que fizemos, Ele nos dá outra chance. Centenas de novas chances. Milhares de novas chances. E nunca vai nos riscar da sua lista. Nunca, vamos atualizar essa palavra. Não vai nos cancelar. Deus não nos cancela. E em cada chance, Deus nos dá uma vida nova, um novo começo. Deus nos perdoa. Lembra do bom ladrão arrependido do lado da cruz? Ele ganhou o paraíso como? Ele não tinha mérito nenhum, né? Ele só foi encontrar Jesus aonde? No alto daquela cruz. E ele só teve um ato ali, um ato de compaixão. E ali, naquele ato de compaixão, Jesus fez o quê? Aquele homem ganhar o paraíso. Sabe? Gente, Deus não nos cancela. Isso para muita gente pode parecer injustiça. Não. Isso é a justiça divina. Que não é a justiça do castigo, da punição. Às vezes, o ter que conviver
com a sua fragilidade, é a sua grande punição, a sua grande pena. É aquilo que São Paulo dizia, né? O espinho na carne. Então, saber lidar foi. Padre, quando você fala, né, que as pessoas julgam que é injusto essa nossa crença, essa nossa doutrina, e aí eu paro, a única coisa que me vem à mente é que as pessoas medem a bondade de Deus e o amor de Deus pela bondade que elas são capazes de sentir e o amor que elas são capazes de sentir. Então nivelam o amor de Deus ao sentimento do homem, que é limitado muitas vezes. Então é impossível compreender e aceitar que é possível que Deus, aquele que nos criou, é capaz de nos Mas tem perdoar um tantas exemplo. vezes. Qual é o exemplo? De um amor humano que lembra claramente isso. De mãe. O amor de mãe. É o amor que mais se assemelha. Lembra do filme? O amor que mais se aproxima do amor de Deus, que o padre lá fala, é o amor de mãe. A mãe, o filho pode matar a mãe, que aquela mãe vai perdoar aquele filho. Que aquela mãe vai continuar amando aquele filho. Quantas e quantas mães vão na cadeia? Quantas e quantas mães são a única certeza e referência de amor que essas pessoas têm? Então, existe sim um amor humano que lembra o amor de Deus, que é o amor de mãe. Aí, quando você olha isso pela lógica do amor de mãe, qual mãe que não dá uma outra chance, centenas de novas chances, milhares de novas chances, e nunca vai te riscar da lista? E Deus diz lá em Isaías, né, 49, mesmo que uma mãe faça isso, eu jamais me esquecerei de você. Uma coisa que quando fala da senhora, que dizia que ela só existia e nunca tinha vivido, né? E depois de uma oração ela se sentia viva, ela passou a viver. E aí eu fico pensando nisso agora que você falou, que muitas pessoas só têm o exemplo, me emociono, o exemplo do amor quando é o amor de mãe. E aí a gente para pensar, né? Que às vezes um momento que a gente para, sabe? Para orar alguém, para falar uma palavra, para falar do amor de Deus, aquela pessoa muitas vezes ela não tem, ela nunca teve, ela nunca ouviu que ela é capaz, sabe? Que ela é amada, que ela é especial. A gente acha que isso é muito, sabe, difundido, que isso é muito falado, mas tem muita gente que nunca ouviu aquilo para si. E aí, num momento em que você para e dá essa atenção a essa pessoa se sente viva realmente. Ela passa a acreditar que ela não é apenas mais um número ali, mais uma pessoa que está aqui porque é um acidente. Então, que a gente tenha realmente, sabe, esse cuidado de olhar o outro, de nos doar quando a gente tem a oportunidade de falar desse amor de Jesus, sabe? Porque às vezes a gente salva uma vida com poucas palavras. Eu tô falando porque isso já aconteceu assim muitas vezes comigo, graças a Deus que ele me usou de canal, sabe, com algumas pessoas e que eu não imaginava que essas pessoas fossem tão carentes de um carinho, de um amor. É muito difícil a vida de muita gente por aí, a gente não tem ideia disso. Tá emocionada. Imagina se muita gente não tivesse encontrado a irmã Dulce. Nossa. Imagina se muita gente não tivesse encontrado... Madre Teresa. A Madre Teresa. Imagina muita gente não ter encontrado os grandes santos. Sabe, eu estava vendo aquele filme, eu terminei de ver aquele filme ontem na Netflix, o Padre Johnny. Ele não desistiu daquele rapaz. Ele foi o rosto do amor de Deus para aquele rapaz. Ele não desistiu. Ele só tinha ele.
Eu tenho certeza que ele só tinha ele. Só E tinha aquele padre, mesmo morrendo, ele se preocupava em dar àquele rapaz o melhor. Ele deixa de ser um bandido e se torna um homem, com uma profissão, com uma vida. Porque Deus é como Cristo, pega a gente lá, machucado, ferido, sujo, cuida das nossas feridas e aos poucos vai nos mudando. Sabe? E assim, claro que para isso a gente tem que ter uma maturidade espiritual muito grande, tá, gente? A gente precisa ter um crescimento muito grande. E eu digo, se eu não tivesse encontrado as pessoas que eu encontrei, sabe? Então, é preciso, às vezes, a gente entender isso, sabe? Esse amor de mãe. Deus é um pai materno. Deus é um pai materno. Deus é um pai de entranhas maternais. Deus cuida de nós. Deus é como aquela mãe que é a última a se servir à mesa para dar primeiro de comer para os seus filhos. É como aquela figura do pelicano, que é capaz de pegar da sua própria carne, assim, picar, e dar pro filhote E dá. comer. Sabe? É isso que nós precisamos captar. Você não está sozinho. Você não é rejeitado. Deus ama você. Deus torce por você. É interessante que aquele filme A Cabana, Deus está mostrando isso. Deus está tentando desconstruir aquela experiência da cabana. É uma desconstrução de toda aquela raiva, de todo aquele ódio que aquele rapaz tinha do pai. Sim. Por isso que Deus aparece como aquela senhora, uma mãe. Porque qual era a referência de amor que o Mackenzie tinha no filme A Cabana? Aquela senhora De mãe só. que servia bolo para ele. Quando verdade. ele supera e quando dessa... ele cura a questão do pai dele lá na frente do filme, é que aí Deus aparece para ele na figura daquele índio do sexo masculino. E ela está sempre falando isso para ele. Mas eu amo tanto você, Mac. Você é tão querido. Nós amamos tanto você. Porque ali é uma experiência trinitária, né? Nós falávamos isso ontem. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, você vê que os três, né? A mãe, os três e se relacionam com ele para desconstruir essa imagem de dor, de desgraça, de ausência de amor, que aquele cara cresceu com aquilo. Tanto que ali são as três fases. E quando ele perdoa Deus, naquela caverna, aquela água aparece brotando. É a água da misericórdia. E aquela luz entra, né, naquela caverna. Então, isso aqui é uma experiência muito profunda, sabe, gente? Isso aqui não é brincadeira, não. Sabe? Jesus veio nos falar sobre seu Pai. Ele queria que as pessoas ouvissem o que Deus Pai lhes dizia pessoalmente. São duas coisas importantes que Jesus diz a respeito de Deus Pai. A primeira é: Deus tem um grande plano para nós. Ele nos ama tanto que nos quer tão santos como Ele é santo. Tão perfeitos como Ele é perfeito. Ou seja, perfeitos no amor. Tão cheios de compaixão como Ele é cheio de compaixão. Quer que sejamos como Ele, de qualquer modo. Ele quer que falemos e nos comportemos como Ele. Deus, nosso Pai, quer ter orgulho de nós. Ele quer o melhor para nós.
e extrair de nós o melhor. Por isso, o livro de Levítico é tão cheio daqueles preceitos lá. Pode, não pode? Sim. Obviamente que aquilo ali é dentro de uma linguagem de Antigo Testamento, tá, gente? De Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que Jesus nos diz isso, nos dá um outro aspecto desse Deus amoroso. Ó, Jesus nos dá um outro aspecto desse Deus amoroso, que parece o oposto, mas não é. É o complemento. Se nós não atendermos as expectativas de Deus, nosso Pai, Ele não vai nos abandonar. Ele não nos abandona. Vai trabalhar conosco novamente, vai perdoar os nossos pecados, vai curar as nossas feridas, nos libertar das influências demoníacas, vai nos dar um começar de novo, uma vida nova. Ele não desiste de nós. Deuteronômio 31, 6b. Aqui não sei quem é que está falando aqui, Ferzan. Em 2015, eu frequentei um grupo de oração, tinha Ariadne, Plínio, Janete. A minha família estaria unida se não fosse... Como é que é? Não sei se minha família estaria unida não fosse tantos sábados de oração pela intercessão de vocês. Meu carinho e gratidão e minhas orações. Não tenho palavras para descrever, tanto o grupo me ajudou. Amém, amém. Amém. E continue rezando por nós. Jesus, em sua vida pública, ensinou, fez milagres, curou os doentes, libertou os oprimidos, porque queria mostrar para as pessoas que ele faz exatamente o que o Pai do céu faria. Todas as ações de Jesus são os reflexos da própria ação de Deus. Tudo que Jesus fez é reflexo do amor de Deus. Tudo. Ele sempre afirma: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Desculpa, para perdoar. Para perdoar. Para perdoar. Eu vim salvar. Enquanto que no Twitter todo mundo só se condena o tempo todo. E às vezes na internet. Como às vezes a gente se distancia dessa característica fundamental e importante de Deus. Fundamental. É a base, a base. E qual é... peraí. Desculpa. Certa vez, os fariseus criticaram Jesus porque ele foi comer com os alcoólatras, com as prostitutas, com os pecadores públicos, e todos ficaram escandalizados. Questionavam: como pode um homem que se diz mestre, que supostamente é uma pessoa santa, se misturar com pessoas tão terríveis? Padre na escola de samba, né? Tem gente que fala isso até hoje. Então, Jesus contou a história do filho pródigo. É a história mais bonita e importante, porque é a história de cada um de nós. Esta é a razão pela qual, no ano dedicado a Deus Pai, o Papa nos disse: a parábola no Evangelho que tem de estar na mente de todos nós é a história do filho pródigo, porque Deus nosso Pai está esperando para nos dar uma vida nova. É engraçado que na parábola o sinal de vida nova é muito claro, porque é o quê? Sandália nova, roupa nova, anel no dedo. Quer dizer, é Jesus restituindo a dignidade daquele filho que fez a grande bobagem, que foi para lá pensando que ia comer a comida dos empregados, ele restitui aquele filho. Esse é o detalhe. Ele sai correndo, cobre ele de abraços e beijos. Quer dizer, é um Deus que beijoqueiro, sabe? É um Deus que é gente, afetuoso, abraça. E quantas Coloca vezes isso colo. acontece com a gente não percebe, a gente não para perceber. Quantas vezes somos nós os filhos pródigos? Inúmeras. É. Inúmeras.
É um desafio também para nós, sabe? Por isso que eu estou aqui. Sabe? Mas estamos abertos para essa vida nova? Vamos deixar isso aqui para a próxima, né? Porque já está na hora. Estamos, né? Vamos voltar desse ponto aqui da página 25. Vamos retrabalhar essa questão da parábola. Segunda-feira, se Deus quiser, se puder, vamos estar aqui, né? Gostaram, pessoal? O pessoal está aqui, ó. Tem umas 17 pessoas aqui, a gente acompanhando. E se você gostou, passa para as pessoas, reassiste, compartilha. Pede aquele neto que sabe fazer isso, aquele filho, aquele sobrinho, aquele jovem, né? Porque eu também não sei. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembrando a todos que amanhã temos a primeira comunhão na igrejinha. Então eu convido, sabe, a irmos lá, na primeira Eucaristia, 5 horas, com as nossas 6 crianças, tá? Compartilhar essa alegria com esses pais. Domingo, missa normal, 9, domingo da Divina Misericórdia, hein? 8 da manhã e 10, tá? Nós vamos estar amanhã, a parte da tarde, tá? Na igreja, a partir de 2, 1h30, já a gente já chega lá. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus que é rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sextou, né? Que alegria do Senhor. Fala. Deixa eu só falar uma coisa. Quem quiser compartilhar, é só clicar nesse aviãozinho aqui do lado direito. Pode mandar para alguém, ou então pode adicionar no próprio History, né? Que é as histórias, né? Obrigado. Só no aviãozinho. Ó, fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Tchau, tchau. Olha a vela aqui, ó. Boa noite. Gente. Boa noite. Bom fim de semana. Até amanhã aí, pessoal. Até amanhã, Padre.